valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, meus queridos ouvintes, meu cordial boa noite. O título do editorial de hoje é Agir de Acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Assim está escrito em Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto do que de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com os menosprezos aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, florescem entre as criaturas com características de novas revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar há 27 anos. Até hoje foram produzidas 1.435 edições. Programa Espírita Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, contribuindo para que você, querido ouvinte, entenda: todos nós somos filhos de Deus, um projeto dele feito para a felicidade. Se somos feitos para a felicidade, por que comprar a ideia do sofrimento?
Porque tem gente aí que diz assim, olha, tu nasceste para sofrer. Não nasci para sofrer, não. Nasci para algo. E a doutrina espírita esclarece esse algo. Algo de entendimento que falta para muita gente. Isso porque já é comprovado cientificamente. Somos espíritos imortais. Tivemos várias existências. Estamos passando por um ciclo da própria evolução de Deus em nossas vidas. E o que acontece? Numa nova reencarnação, ajustes a serem feitas, porque nós somos um contínuo na criação. O que eu faço hoje sempre terá um reflexo no amanhã. Por isso que nós devemos fazer o quê? Sábias escolhas. E a própria astrofísica, a nanotecnologia, né? Essas ciências quânticas já explicam que presente é passado e futuro junto. Isso porque nós estamos em constante movimento. É difícil de entender essas coisas? Não é não. A partir do momento que você queira entender a sua própria vida, você vai atrás de informações. E as informações, elas sempre atendem o quê? A nossa inteligência, a nossa evolução. Por isso não é preciso atropelar muitas coisas, não. Basta ir devagarzinho, aí você vai entender, é assim que funciona. Isso porque Deus cria sempre e temos o atributo da inteligência. Então faça bom uso do atributo da inteligência. Com o mundo tecnológico e as IAs da vida aí, muita gente está se tornando feliz, você sabia? Está havendo uma queda, inclusive, das depressões. Aí alguém deve estar... Mentira, Douglas, ontem saiu uma notícia assim, mas tome cuidado com as fake news. O que tem de gente aí lançando teses absurdas, e aí a gente vai para outra estatística. 8 bilhões de pessoas e está nascendo mais gente. Qualidade de vida hoje passa dos 100 anos de idade. A dita luta contra o câncer, hoje a neurociência já explica que você pode curar-se sem precisar de intervenções cirúrgicas. Então tem muita coisa hoje sendo comprovada cientificamente, mas também tem muita gente aí lançando teorias absurdas que não fazem sentido. Então o programa Espírita Terceira Chamada aqui na Rádio Clube, que está aqui há 27 anos, tem esse compromisso de trazer a atualidade para você, explicar em espírito e verdade. Até porque Paulo, o apóstolo, já dizia, se somos espíritos, devemos viver como espírito. Então não é que a gente tenha que desprezar as coisas materiais, não, mas é saber que nós estamos em mais um estágio na vida material. Dito isto, vamos entender um pouquinho sobre o nosso planeta? Vamos às nossas curiosidades. Tem curiosidade, palavra de otimismo, o nosso diário online com as suas informações a serem analisadas, revelações no tempo e no espaço. É mundo de conhecimento. Terceira chamada é mundo de conhecimento. E aqui vai a primeira curiosidade. O que são os terremotos e por que eles surgem? O manto, que é a camada superficial do nosso planeta, é formado por 20 placas que se esbarram levemente. Quando isso acontece, há uma grande pressão das rochas, das bordas das placas. E às vezes as rochas se prendem e a pressão aumenta. Quando se desprende, produz ondas de choque, cujos movimentos se refletem na superfície da Terra. Esses movimentos são os terremotos e são ondas tão fortes que podem ter a potência da explosão de 200 toneladas de dinamite. Olha o mundo que acontece lá embaixo. E vale lembrar, Nonato França, que já tem realmente confirmações que existe vida atuante a alguns metros. Eu digo alguns metros, mas não é, bastante metros abaixo de nós. Já Júlio Verne não criou aquela história que se diz fantasiosa do mundo lá abaixo de nós. Não existe, já tem comprovações científicas. Então é tudo um mundo a entender. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Não esbanje suas forças mentais com atividades de pouca importância e prejudiciais a você. Dê finalidade elevada a seus trabalhos. A alimentação e o sexo consomem demasiada energia mental.
se não forem bem equilibrados. Canalize sua força espiritual e mental para os sublimes interesses da humanidade, para a felicidade das pessoas que o cercam. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço da ADEPA é facílimo: ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo o mundo da informação, percorrendo os acontecimentos. Detalhe: o programa espírita Terceira Chamada ele é reprisado no YouTube da ADEPA. Perdeu a edição passada? Não tem problema nenhum. Vai lá e tem outras edições, inclusive assuntos que a gente vem discorrendo. Vamos supor, um assunto que a gente vai tratar hoje. Falaram tão rápido lá, mas vá lá no YouTube e reveja. Aí a gente vai conversando. Também queremos trazer essa novidade aí, que já está confirmado. Paulo Frutuoso, cardiologista e espírita, muito conhecido no mundo científico espírita, estará em março em Belém do Pará, em função do aniversário do Dia Municipal da Doutrina Espírita. Então, março vai ficar bem movimentado. Será no dia 14 de março, um sábado, à noite. Nós só estamos ajustando o local. Maiores informações, lógico que nós vamos passar para vocês, mas já fiquem antenados que pela primeira vez aqui em Belém do Pará, Paulo Frutuoso. Muita gente estava solicitando ele, Nonato. Eu digo, por que vocês não trazem Paulo Frutuoso? Porque a NET já veio, o Haroldo Dutra, mas o Paulo Frutuoso já é muito badalado nos podcasts. Eu digo, não se preocupe não, que o mundo espiritual vai dar um jeito. E deu. Então, Paulo Frutuoso, dia 14 de março, aqui em Belém do Pará. E nós só vamos ajustar realmente o local, mas já está confirmado. Também você fica antenado, olha, um informe que já está viralizando, inclusive nas redes sociais. Palestras espíritas, né? Onde o Nonato, eu, Simone Batista, Paulo Pini fazem visita a algumas instituições espíritas e não espíritas. De repente pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. E aí fique antenado também. Não deixe, aí me lembrei agora do Jonathan Paulino, não deixe de se inscrever no canal do YouTube, certo? E também de ativar o sininho. Inclusive, uma outra novidade, terá o lançamento do livro aí de uma escritora médium espírita da Azimar. A Azimar, do Centro Espírita Nosso Lar, psicografou um livro da Susan Espírito e vai ser lançado também no mês de março. Então já tem inclusive uma entrevista com ela em um dos programas da ADEPA, que já está no YouTube. Então está movimentado o ano aqui em Belém do Pará. O movimento ADEPA, Lírio do Vale, está buscando realmente trazer as novidades, mostrando porque o mundo está acontecendo. 2026 é proposta de muitos acontecimentos e a gente precisa estar antenado. Então não deixe de visitar, de curtir, de compartilhar a página, porque o algoritmo vai entender que você gosta de boa notícia. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo Bem, mas que mereço. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto.
procura esconder o melhor que a gente tem, o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais. Porque a gente insiste ou procura esconder o melhor que a gente tem, o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais. E vamos à curiosidade. Nonato, você tá molhado, deu aquele chuvisco onde você estava hoje? Tá chovendo muito, né, Nonato? Tá chovendo muito aqui em Belém do Pará, que bom. Mas aí, Nonato, aí vem aquela pergunta: pra onde vai a água da chuva? Às vezes alaga, né? Ai, meu Deus, vai alagar. Pra onde vai essa água? Calma que o terceira chamada explica. Parte das águas pluviais evapora-se, formando nevoeiro e nuvens, e parte infiltra-se nos solos permeáveis, indo alimentar as nascentes e os rios subterrâneos, nas depressões impermeáveis. A água das chuvas forma lagoas e pântanos. A maior parte corre pelos declives e vai engrossar rios. Então fica a dica, não se perturbe tanto. Vai haver o quê? O baixar das águas, mas também cuide da sua casa, né? Porque tem gente aí, né, Nonato, que está sendo meio displicente. Tá enchendo a casa, mas não vou gastar dinheiro. Gaste para dar o conforto para os seus familiares. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Tenha cuidado em não magoar ninguém com suas ações, nem com suas palavras. Aprenda a dizer o, abre aspas, não, fecha aspas, de tal forma que não melindre, não seja ríspido, nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros, que tem tanto direito quanto você de ter sua opinião própria. Use em todos os seus atos e palavras de benevolência e gentileza, domine a sua irritabilidade. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar.
Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 6 de fevereiro de 2026. Vídeo: carro fantasma ligado sozinho e derruba portão de casa. Câmera de segurança registra veículo engatado que atravessa portão. Engenheiro explica possível falha elétrica, mas proprietária crê em algo sobrenatural. Autor: Salles Coimbra, Fonte Terra. Há noites em que o silêncio parece absoluto, mas qualquer ruído fora do lugar é suficiente para virar a chave do medo. Em bairros residenciais, onde a rotina costuma ser previsível e os sons noturnos se repetem, um barulho inesperado pode transformar tranquilidade em tensão. Foi em um desses instantes, quando tudo indicava apenas mais uma noite comum, que um episódio fora do padrão quebrou a normalidade e colocou uma moradora diante de uma cena difícil de explicar à primeira vista. Na noite da última terça-feira do dia 3, a psicóloga Lucileia Pires Targino, de 38 anos, viveu momentos de pânico ao perceber que o carro da família havia dado partida sozinho dentro da garagem de sua casa, no bairro Alto Umuruama, em Uberlândia. Sozinha na residência, acompanhada apenas do cachorro, ela ouviu o barulho do motor e, ao verificar o que acontecia, constatou que o veículo se deslocava sem qualquer condutor. As câmeras de segurança registraram toda a sequência. Primeiro, o carro se moveu bruscamente para trás. Minutos depois, voltou a avançar, desta vez em direção ao portão. Lucileia chegou a sair de casa, a telefonar para o marido, que estava viajando, e conferir se o freio de mão estava acionado. Estava. Mesmo assim, cerca de 6 minutos depois, o veículo voltou a se mover de forma contínua, derrubou o portão da garagem e invadiu a rua, só parando ao atingir o meio-fio do outro lado da via. Em choque, a psicóloga tentou intervir, abriu a porta do motorista, entrou no carro e tentou frear, mas não conseguiu conter o avanço. Após o impacto, visivelmente abalada, precisou da ajuda de vizinhos para desligar a bateria e recolocar o veículo na garagem. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Lucileia, que é a segunda proprietária do automóvel, um Onix 2014 com câmbio manual, afirma que nunca havia passado por situação semelhante em 5 anos de uso. Abalada emocionalmente, ela relata ter entrado em crise de choro logo após o ocorrido e admite que, mesmo diante de explicações técnicas, mantém dúvidas pessoais sobre o episódio. Não consegui dormir, fiquei um pouco insegura. Só consegui dormir mesmo quando já era dia. Fora que deu trabalho terminarmos de colocar o portão de volta às 2 horas da manhã da quarta-feira, dia 4. Depois fiquei me questionando por que ter acontecido isso, revelou. Nonato, explicação técnica. O caso chamou a atenção também pelo aspecto mecânico. Segundo o engenheiro eletricista Jorge Paulo, o motor de combustão não chegou a funcionar. O que entrou em ação foi apenas o motor de partida, conhecido como arranque, que pode receber energias indevidas em casos raros de falha elétrica. Quando isso ocorre com o carro engatado, o veículo pode se deslocar lentamente, sem aceleração e sem controle. Entre os possíveis causas estão defeitos no comutador de ignição, no módulo eletrônico da carroceria, em relés elétricos ou até no próprio motor de partida. Embora incomum, o especialista afirma que a situação pode acontecer e alerta que, nesses casos, não se deva tentar parar o carro manualmente para evitar acidentes graves.
Quanto à forma como o veículo estava estacionado, o engenheiro reforça que o procedimento adotado por Lucileia foi correto. Freio de mão acionado e marcha engatada. O carro está à venda, com o espírito e tudo. Nonato, vamos comprar esse carro? Vamos. Ô, papai, o Toninho tá até falando, né, aqui nos bastidores, que o carro dele mandou ajeitar. Digo, eu não sei se eu compro um carro novo. O carro tá aí, Toninho. 2014, aí eu só vi um fantasma junto. Mas, Nonato, vamos explicar essas coisas aí, que as pessoas querem até entender no âmbito material. Mas, pelo jeito que foi, ligou, foi para frente, foi para trás e tudo mais, queria andar. Nonato França, espírito existe mesmo? Existe sim. Mas dentro desse aspecto, o que a gente chama a atenção são 2 fatores. A pessoa, incrível, é a psicóloga, né? E as circunstâncias de medo dela com relação ao que estava acontecendo, por conseguinte ela não entender. E comumente a gente chama isso de sobrenatural. O espiritismo, ele respeita, mas contesta essa ideia de sobrenatural. Porque se isso é sobrenatural, está acima da concepção da natureza que é divina. Então Deus não criaria o sobrenatural só para mostrar que ele é Deus, não é? E aí vem a ciência através da engenharia, o engenheiro mecânico explicou tudo o que aconteceu. Perfeitamente natural, embora natural, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que acontece todos os dias, todos os momentos. Há as circunstâncias que levaram a isso. Como acontece os curtos-circuitos da vida, digamos assim, em termos de matéria, que provoca os incêndios e situações outras. Mas o que fica então registrado, queridos ouvintes, principalmente, é que o medo faz essa transformação da pessoa na condição de razão humana para a questão da sua natureza um tanto quanto instintiva. E nós precisamos desmistificar isso, tirar essas concepções que ficaram para o passado e dar um verdadeiro sentido de razão para o que acontece. Muito bem explicado pelo Nonato a questão do medo, e nós não podemos ter medo, nós precisamos entender as coisas de Deus. Então vamos lá. Fenômeno mediúnico, isso altamente explicável pelo espiritismo. Realmente teve a ação, eu vi as imagens, e inclusive até o engenheiro elétrico disse, olha, a explicação técnica é isso, mas a gente acha estranho, foi os movimentos que o carro fez. Ele falou aqui na reportagem. Então o que deixa impressionado ele, que o carro foi para frente, para trás e tal. E aí veio o espiritismo dizer, não, o fenômeno existe, realmente. Os espíritos hoje, meus queridos ouvintes, estão mais ativos junto à matéria. Isso porque existem muitos corpos potencializados. Então o corpo humano evoluiu, nós temos sensibilidade, as câmeras de celulares estão captando realmente o mundo espiritual, a astrofísica está explicando os múltiplos universos. Mas e aí, Douglas, está uma bagunça a lei de Deus? Quer dizer que os espíritos agora estão interferindo na nossa vida, aí a gente não pode mais ter vida própria? Mas aí é que está o conhecimento. A influência negativa de espíritos do mal só existe em função dos nossos pensamentos. Se você tiver pensamentos negativos, se você fizer um mal, você está atraindo maus espíritos, eles vão passar o quê? A conviver com você, certo? E hoje já se sabe que os nossos comportamentos, eles mexem inclusive com o mundo à nossa volta. Nós projetamos energias tão fortes que realmente, quem sabe, ela própria não ligou o carro em função do seu estado emocional. Ninguém sabe o que é que ela estava passando. Então eu tenho a minha condição elétrica, ela pode ativar circuitos dentro de casa. Então é um caso a ser estudado mesmo por equipes, por pessoas sérias que estudam o espiritismo, que pode ser a onda eletromagnética potencializada desta médium ou a ação de um espírito na sua própria vida. Quanto a essa questão como finalizou aqui a matéria, olha, o carro está vendo e vai com o espírito e tudo, realmente. Existe, nós já estudamos aqui, que existem espíritos que ficam apegados às coisas materiais. Então as casas fantasmas, o carro,
Eu, pelo menos, médio, que eu sou vidente, como eu entro em carro e Nonato e vejo espíritos dentro do carro da pessoa, eu não falo nada. Já quando é amigo meu, disse, uma vez o Carlos Cardoso, um dos expositores da DEP, disse, Carlos, o que é que esse espírito está fazendo aqui dentro do teu carro? Ele fica todo assustado, disse, calma, não é para tanto, não é para tanto. Então, são essas coisas que estão acontecendo que, como você diz, não é sobrenatural. Não é sobrenatural. Está dentro de uma normalidade. Agora, nós só precisamos entender em que contexto eu me encontro aqui. Se é eu que estou produzindo o fenômeno ou se é as minhas companhias espirituais. Não estou batendo martelo diante da psicóloga, mas fato é, até mesmo porque eu não conversei com ela, mas fato é que são várias as situações que devem ser estudadas e jamais podemos descartar todas elas. Cada caso é um caso. Por isso, conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Toninho, o que é que tu já está querendo, já querendo comprar o carro da moça aí, 2014? Não, para cortar, né? Cortar. Não compra o carro, Toninho, não compra o carro. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, neste bloco, música do nosso folclore, eu disse música, e é com ela, Dona Onete, o boto namorador das águas Maiuatá. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Onde é que Boto mora? Mora nas águas do mar. Onde é que Boto mora? Mora nas águas do mar. Boto faz o seu bailado nas águas de Preamar. Boto faz o seu bailado nas águas de Preamar. Na hora da maresia, Boto faz voar. Na hora da maresia, Boto faz voar. Foi linda bonita que alguém me contou do boto pintado namorador. Foi linda bonita que alguém me contou do boto pintado namorador. Contam que moço bonito saltava pra namorar. Contam que moço bonito saltava pra namorar. Todo vestido de branco pra dançar com a caboclazinha. Todo vestido de branco pra dançar com a caboclazinha. Foi linda bonita que alguém me contou do boto pintado namorador, que saltava para namorar das águas do Maiauatá. Que saltava pra namorar das águas do Maiauatá. Saltava pra namorar das águas do Maiauatá. Pescador, 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 joga a rede no mar. Pescador, pescador, joga a rede no mar. Tem boto dentro da rede, fazendo fuá-fuá. Tem boto dentro da rede, fazendo fuá-fuá. Mas é boto namorador das águas do Maiauatá. 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 Tem dentro da rede, tem botinha. Aí dentro da rede, tem botinha. Dentro da rede tem botinha. É boto namorador das águas do Maiauatá. Boto namorador das águas do Maiauatá. Contam que moço bonito saltava pra namorar. Contam que moço bonito saltava para dançar. Dançando dentro da rede, fazendo fuá-fuá. Tem boto cercando a gente, fazendo fuá-fuá. Tem boto cercando a gente, fazendo fuá-fuá. Mas é boto namorador da água do Maiauatá. Está que é Maiauatá, é do Maiauatá. É boto namorador da Maiauatá. É boto namorador das águas do meu Maiauatá. E vamos a mais uma curiosidade, nosso clima. Por que no verão o pico de montanhas muito altas continua com neve? A cada 150 metros a tempestade diminui 1 grau.
Como essas montanhas ficam em grandes altitudes, as temperaturas nessas alturas são sempre muito baixas. Mesmo quando o dia é mais quente, a neve não consegue derreter, porque as noites são muito geladas. Além disso, se a neve derreter, uma nova camada surge. Depois de 2.700 metros de altitude, a neve nos picos é eterna. Terceira chamada é ciência, e ciência geográfica é o direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não perca sua calma. Não se deixe dominar pela cólera. Que jamais o sol se deite sob sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longa e pacientes sementeiras do amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 578. O espírito pode falhar em sua missão por sua própria culpa? E eis a resposta dos imortais: sim, se não for um espírito superior. E Kardec insiste: quais são para ele as consequências? E a resposta dos imortais: terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição. Depois sofrerá as consequências do mal que haja causado. Nonato, são leis simples que hoje é muito bem debatido pelo Espiritismo e outras ciências. Cada efeito tem sua causa e devemos assumir as responsabilidades dos nossos atos. Então hoje o que nós sofremos são consequências dos nossos atos passados, como nós falamos inclusive lá em cima. Detalhe, nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Nós ainda não somos perfeitos, mas isso não justifica os nossos erros, porque tem gente, né, que gosta de ficar justificando: mas eu ainda não sou perfeito. Tudo bem, não é, mas procure não errar tanto. Perguntas simples, respostas simples e esclarecedoras, né, Donato? Com certeza. O interessante, queridos ouvintes, é que na pergunta que é feita, tem-se o verbo falir. A ideia de que nessa condição a gente perde, não é? Perde alguma coisa e perde mesmo. Perde o tempo e a oportunidade. Mas a própria resposta nos consola dizendo que sim,
mas por conta da nossa condição ainda não superior. E Kardec vai mais lá adiante, não é? Para que a gente entenda que as consequências servem como aprendizagem. É por isso que a doutrina espírita ela é consciente, cientificamente falando, e espiritualmente também, de que existe uma lei de retorno. E nessa lei de retorno, aquilo que nós falimos, nós vamos dar continuidade. Mas não como solução, porque não existe solução de continuidade, porque toda continuidade já é a própria solução em si. Então aí nós fazemos o quê? Nós prosseguimos. Ainda com nossas falhas, sim, porque ainda não somos perfeitos, não temos a superioridade moral de não falir. Mas é em cima disso tudo que a providência divina nos oferece, tá certo? A oportunidade de continuar e corrigir. E isso é muito consolador, querido ouvinte. Você errou hoje, principalmente quando a gente erra com as pessoas que nós amamos. É uma dor de consciência, Nonato, é uma dor de consciência. E eu digo, eu estou arrasado, a vida não é mais nada para mim. Não, calma, lá na frente tem oportunidades. Só aprenda com a situação. Aprenda com a situação para não fazer de novo. Porque nós somos aquele projeto de felicidade mesmo. Então, errou, faliu, haverá punição, que é hoje uma palavra que já não se usa muito no vocabulário espírita. E nem mesmo também, até a gente não vê tanto quanto ainda se falava outrora, né, no campo da teologia tradicionalista, essa ideia de punição. Mas nós sabemos que é corrigenda, né? O próprio Kardec disse que a cada época a sua linguagem, o seu entendimento. Kardec já sinalizava isso. Então, podemos até ajudar você. Tire a palavra punição e coloque ajuste. Isso. Ajuste. A palavra certa. Agora, nós somos fiéis, lógico, à tradução, o livro. Mas sempre aqui no Terceira Chamada a gente está corrigindo nos dias atuais pelo entendimento que hoje nós temos das leis de Deus. Então, sempre haverá oportunidade de ajustar aquilo que nós bagunçamos de vez em quando. Então acredite em você, meu querido ouvinte, coisinha rica do Papai do Céu. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Magoou, não se preocupe, a própria lei vai fazer com que você ajuste essas coisas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com ele, Nando Cordel, Paz pela Paz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais amor, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela
Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Quando orar é a melhor opção. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Quando orar é a melhor opção. Dia desses estávamos na calçada à espera de que o sinal abrisse, a fim de que pudéssemos atravessar a rua. Entre tantos carros que passavam, um nos chamou a atenção. Era uma lustrosa e elegante limusine de cor preta. O enorme veículo despertava a curiosidade de todos, particularmente de um homem que se encontrava próximo. Esse, ao ver rodar pela larga avenida aquele carro tão luxuoso, começou a dirigir palavrões aos seus ocupantes. Eram alguns políticos do estado conduzindo um visitante importante. Entre os palavrões, o homem também lhes dirigiu alguns adjetivos que certamente falavam muito mal da honra e da dignidade deles. Tão logo o sinal abriu, atravessamos a rua e fomos pensando pelo caminho. Quantas vezes, da mesma forma que aquele pobre homem, dirigimos aos governantes palavras negativas? Quantas vezes, em lhes ouvindo o discurso pelo rádio ou pela TV, lhes enviamos pelo pensamento ou em palavras mensagens negativas de raiva, quase ódio? E, no entanto, são eles que governam e decidem sobre o que é melhor para o povo. Por uma simples questão de lógica, todos nós deveríamos vibrar. E vibrar muito bem para que os que governam, os que fazem e os que executam as leis fossem pessoas equilibradas, de bom senso. Afinal, quanto melhores ideias eles tiverem, melhor para o povo, que se beneficiará com as suas leis justas e as suas decisões sábias. Naturalmente que o nosso dever de cidadãos é acompanhar sempre o que acontece em nível municipal, estadual e federal. Devemos estar atentos, em especial naqueles dirigentes que escolhemos pelo voto. O nosso vereador, o nosso deputado estadual e federal, o senador, o governador, o presidente da República devem nos merecer cobranças. Mesmo porque, se os elegemos, o fizemos em função de uma plataforma política que eles apresentaram. Portanto, vamos cobrar através de cartas, ofícios, e-mails. Façamo-nos presentes, tanto quanto possível, nos momentos de graves decisões na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, no Senado. Mas a par de tudo isso, oremos. E oremos muito por esses homens e mulheres que têm a missão de dirigir outros homens, de governar o município, o estado, a nação. Peçamos ao nosso Mestre Jesus que os abençoe, que eles possam ouvir a voz dos mensageiros do bem, pedindo-lhes para utilizarem de justiça e sabedoria durante os seus mandatos. Dessa forma, estaremos auxiliando-os a se melhorarem. Se eles se tornarem melhores, melhores também serão as leis, os projetos de leis, as decisões. E todos ganharemos com isso. Todo pensamento que elaboramos, ou toda palavra que pronunciamos, emite uma vibração. Se os pensamentos e as palavras forem bons, boas serão as vibrações, e farão bem a quem atingirem. Se forem más, farão mal, em primeiro lugar, a quem pensa e age, e depois para aqueles a quem são dirigidas. Se amamos a terra abençoada do Brasil, que nos abriga nesta reencarnação, aprendamos a pensar bem, a agir bem e a orar com espírito de fé e boa vontade. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Programa Terceira Chamada falando de
espiritualidade sem esquecer a nossa experiência na matéria. Isso porque o Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, colocando também nós no cenário da própria imortalidade como sendo filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, vamos conversar com o Papai do Céu? Vamos conversar com o nosso Criador? Porque se a gente não está entendendo muita coisa da nossa vida, nós temos que conversar com Deus. Tanto é que Jesus encurtou o nosso relacionamento com Deus. E ele até colocou: por que me chamas de bom, se bom é o Pai? Então, quando está acontecendo alguma coisa, até Jesus saiu de cena onde ele diz: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita, coloca ainda mais clareza nos nossos pensamentos diante da nossa própria imortalidade, sinalizando o mundo espiritual, benfeitores espirituais, o complô que esses benfeitores espirituais fazem para que você torne-se feliz. Então você nasceu para a felicidade. Fez tolices? Vamos conversar com Deus? Vamos pedir orientação? Vamos pedir perdão, inclusive por aqueles que nos perseguem. Aí vem a recomendação de Jesus: orar por aquele que vos persegue. Tenha sua paz de consciência. Nós estamos no planeta escola, como nós falamos no Revelações no Tempo e no Espaço. Então sempre devemos dar um desconto para nós. Mas, acima de tudo, procurar renovar-se sempre. E você pensa que está sozinho nesse levante da oração? Que nada, olha só quem vai participar conosco. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo também na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo, Clarice e Lúcia Vanderlei na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, MC Careca, Ore Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José, no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria aqui na Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidice e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba, Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor,
Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Nonato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo, ele, Nonato França. O que somos é um presente de Deus. O que nos tornamos é o nosso presente para Ele. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.